Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Python Essencial. Eu sou Ricardo Marocchio, professor de programação desde 2003 e autor do livro que leva o mesmo nome dessa série, Python Essencial, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Quero pedir para que você clique logo no like para não se esquecer, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser informado sempre que eu publicar novos vídeos por aqui. Essa é a única contrapartida que te peço para que eu consiga manter esse trabalho. Na aula anterior, vimos como realizar operações matemáticas mais avançadas. Nessa aula, veremos como usar métodos ou funções nativas do tipo string para realizar operações mais avançadas sobre textos. Mais uma vez, eu vou usar o Google Colab, mas você pode usar qualquer um dos ambientes Python que eu ensinei a configurar nas aulas iniciais desse curso. Portanto, vamos ao conteúdo. A manipulação de textos é uma tarefa fundamental em muitos projetos de programação, especialmente quando lidamos com dados não estruturados, como textos de redes sociais, artigos de notícias, e-mails e outros. Uma questão importante é que textos capturados de fontes externas, na maioria das vezes, para serem realmente úteis, requerem modificações. As variáveis do tipo string, que são as que armazenam esses valores textuais, possuem diversos métodos que podem ajudar nessa questão. Vamos começar pelos métodos upper e lower. Vamos ao código. Vou criar aqui um novo bloco e vou colar o código pronto. Esse código manipula a string armazenada na variável título, que contém o texto "Este é um título qualquer". Primeiro, usamos o método upper para converter toda a string para letras maiúsculas e mostrá-la. Em seguida, utilizamos o método lower para converter a string para letras minúsculas e também mostrá-la. Vamos executar para vermos o resultado. Vou clicar aqui e aí está. O primeiro título ficou com todas em maiúsculas e o segundo ficou com todas em minúsculas. O próximo método que veremos é o replace, que é usado para substituir todas as ocorrências de uma substring por outra, em uma string existente qualquer. Vamos ver um exemplo. Eu vou criar mais um bloco de código e vou colar o código pronto. Nesse código, substituímos todas as ocorrências da palavra Python por Java, na string armazenada na variável texto. Usamos o método replace para realizar a substituição e armazenamos o resultado na variável novo texto, que é então impressa, mostrando a string modificada. Vamos rodar para vermos o resultado. Aí está. Todas as ocorrências da palavra Python foram substituídas por Java. Agora veremos como extrair textos de dentro de uma variável string. O método split é usado para dividir uma string em substrings com base em um separador especificado. Por padrão, o separador é um caractere de espaço em branco. Vamos ver um exemplo. Vamos criar mais um bloco. Vou colar o código pronto. Bem, esse código divide a string armazenada em texto em uma lista de palavras usando o método split, que por padrão separa a string no caractere de espaço. Por fim, a lista resultante palavras é impressa, mostrando cada palavra como um elemento separado. Vamos executar. Vou clicar aqui. Aí está. Temos o vetor com as palavras da frase. Outro método bastante usado para extração de textos é o slice. Ele é usado para extrair uma parte de uma string a partir de índices inicial e final especificados como argumentos. Vamos ao exemplo. Eu vou criar mais um bloco aqui e vou colar o código pronto. Esse código extrai uma substring da string texto, começando no índice 5 e terminando antes do índice 18, e armazena o resultado na variável parte. Em seguida, a variável parte é mostrada. Vamos executar. Eu vou clicar aqui. Aí está. Vemos somente o trecho "é um exemplo", que corresponde aos caracteres da posição 5 até 17, sendo que 17 é o limite imediatamente inferior a 18. Ok, agora vamos ver os métodos que são usados para verificar se um texto começa ou termina com alguma coisa. São os métodos starts with e ends with. Vamos ao exemplo. Eu vou abrir mais um bloco de código e vou colar. Esse código verifica se a string armazenada na variável texto começa com a substring este e termina com a substring texto, usando os métodos starts with e ends with, respectivamente. Se texto começa com este, mostra a string começa com este. Caso contrário, mostra a string não começa com este. Da mesma forma, se texto termina com texto, mostra a string termina com texto. Se não, mostra a string não termina com texto. Agora vamos rodar. Vou clicar aqui. Aí está. Recebemos as mensagens que a string começa com este e termina com texto. Agora vamos alterar este para isto.
Eu vou clicar aqui 2 vezes e vou trocar para isto. Agora eu vou rodar novamente. Veja que agora temos a mensagem indicando que a string não começa com este e termina com texto. Agora vamos a mais um método que é o strip, que é usado para remover espaços em branco no início e no final de uma string. Vamos ver um exemplo. Vamos criar um novo bloco aqui. Vou colar o código pronto. Bem, esse código remove espaços em branco no início e no final da string armazenada na variável texto usando o método strip. A string original com espaços em branco é mostrada primeiro. Em seguida, a versão modificada da string sem os espaços em branco é mostrada. Assim a gente pode comparar. Vamos executar. Vou clicar aqui. Aí está, as duas versões do texto com os espaços e sem os espaços. Outra operação útil quando se trata de textos é encontrar algo dentro do texto. O método find é usado para encontrar a posição de uma substring dentro de uma string. Se a substring não for encontrada, o método retorna -1. Vamos ao exemplo. Eu vou criar mais um bloco de código, vou colar o código pronto. Esse código busca a posição da palavra exemplo na string texto e armazena essa posição na variável posição. Em seguida, mostra o valor de posição, que é, na verdade, o índice onde exemplo começa na string. Por fim, mostramos o trecho do texto que começa em posição e tem comprimento 7, correspondendo à palavra exemplo. Vamos rodar para vermos isso. Vou clicar aqui e aí está. Temos a palavra exemplo isolada e a indicação de que ela começou na posição 10. Nesse caso, então, eu estou indo de 10 até 17. E esse mais 7 é porque eu sei que a palavra exemplo tem 7 letras. Em algumas situações, queremos não apenas encontrar uma palavra dentro de um texto, mas também saber quantas vezes ela ocorre. O método count é usado para contar o número de ocorrências de uma substring dentro de uma string. Vamos ver o exemplo. Eu vou criar mais um bloco de código e vou colar o código pronto. Esse código conta quantas vezes a palavra este aparece na string texto usando o método count e armazena esse número na variável numOcorrências. Em seguida, mostramos o valor de numOcorrências, que é o total de ocorrências da palavra este na string texto. Vamos rodar. Vou clicar aqui, pronto, a saída é 2, ou seja, a palavra este ocorre 2 vezes no texto, que é nessa posição e nessa posição. Em alguns problemas, temos que obter o tamanho de um texto para efetuar alguma operação, como uma validação, por exemplo. Podemos querer saber se um CPF digitado pelo usuário tem realmente 11 caracteres, por exemplo. O método nativo len é usado para contar a quantidade de caracteres em uma string. Vamos ver um exemplo. Eu vou colar um novo bloco de código aqui. Pronto. Bem, esse código calcula o número de caracteres na string armazenada na variável texto, que é texto qualquer, usando a função len. A função len, por sua vez, retorna o comprimento da string, que é então armazenado na variável quantidade de caracteres. Por fim, o código imprime o valor de quantidade de caracteres, representando o total de caracteres na string, incluindo espaços e pontuação. Vamos rodar. Eu vou clicar aqui e aí está. A saída indica que o texto tem 15 caracteres. Concluindo, os métodos do tipo string são fundamentais para diversos tipos de aplicações. Certamente você usará muitos desses métodos ao longo de sua jornada como programador. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo e que não tenha se esquecido de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso é fundamental para que eu continue provendo recursos gratuitos e de qualidade para você. Se quiser adquirir o livro Python Essencial a um preço simbólico, o link está aí na descrição. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.